Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Nesta quinta-feira, celebramos a festa de dois apóstolos, Simão e Judas Tadeu. São discípulos de Jesus sobre os quais pouco se sabe. Simão é chamado Zelota ou Cananeu pelos evangelistas como forma de distingui-lo de Pedro. E Judas, a princípio rejeitado por ser confundido com um traidor, mas tornou-se um dos santos mais populares, venerado como padroeiro das causas desesperadas. Então, celebrando esta festa, peçamos ao Senhor cada vez mais a graça de segui-lo e anunciá-lo com renovado ardor. E o Evangelho desta quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 6, versículos do 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este lindo evangelho de hoje nos convida à oração. E Jesus sobe a montanha para rezar, para se comunicar com o Pai, e este evangelho inicia nos inserindo na cena bíblica do diálogo de Jesus com o Pai, que sempre precede nos trechos bíblicos os importantes momentos da comunidade de fé. O evangelho acaba com uma bonita afirmação. A multidão toda procurava tocar em Jesus porque uma força saía dele e curava a todos. Certamente, meu querido e minha querida, esta força vem de Deus, vem de seu encontro com o Pai. Agora nós, discípulos e discípulas de Jesus, podemos também correr um grave erro. Sim, um grave erro no anúncio da Boa Nova, que é o de pregar a nós mesmos. Sem a força do alto, corremos o risco de aparecer-nos em detrimento daqueles que deveríamos anunciar, que é Jesus Cristo. É no diálogo no Pai, na oração, que podemos ter força e aprender de Deus a bonita e difícil arte de anunciá-lo. Então, e cada vez mais, o Senhor nosso Deus, possa assim nos inspirar para sermos seus discípulos, para sermos fiéis à missão a nós confiada, ou seja, de evangelizadores. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, que este lindo evangelho vai nos conduzindo. Observe que Jesus nunca subestimou a sua missão. Ele sabia também da grande responsabilidade que era escolher dentre muitos 12 apóstolos que seriam os continuadores da sua obra aqui na terra. Portanto, ele subiu a montanha para, em oração, fazer a escolha. E quando desceu, ele estava seguro. Sim, seguro que os seus escolhidos eram aqueles a quem o Pai havia destinado para pôr em prática o seu projeto salvífico.
Portanto, fica para nós o exemplo. Veja Jesus. Ele não sabia, por exemplo, que entre os escolhidos havia um traidor, mas nunca duvidou que fez a escolha certa, a escolha segundo a vontade do Pai. Agora, meu querido, minha querida, nós sabemos que na vida, muitas vezes nos preparamos, mas principalmente quando temos que tomar uma decisão muito importante, nós nos confundimos e não temos o mesmo cuidado. Agimos por impulso, por sentimento, por preferências pessoais. Por isso Jesus veio ao mundo, não apenas para nos salvar da morte eterna. Ele veio nos ensinar sim a viver a vida em harmonia com o pensamento de Deus, para então podermos descobrir o que é ou não agradável ao Pai, a fim de cumprir no mundo a missão que nos é proposta. O Senhor, Ele nos instrui sobre o que fazer, até mesmo antes de tomar qualquer decisão, de resolver qualquer problema, de escolher, de fazer opções, enfim, antes de enfrentar as multidões como Ele fez. Então que possamos seguir o exemplo de Jesus, que após escutar o Pai, foi que ele tomou a iniciativa de reunir os seus discípulos e então fazer a escolha conforme o Pai havia lhe segregado. Agora, será que Jesus escolheu os melhores, os mais preparados, os mais capazes, os mais obedientes? Aqui é importante lembrar que, dentre os 12, haviam traidores, descrentes, pretensiosos. Nenhum deles era exemplo de santidade. Só que Jesus, ele tinha a convicção de que aqueles lá eram os eleitos do Pai. Por isso não relutou em chamá-los. Não se arrependeu. Muitas vezes nós nos prostramos aos pés do Pai, pedimos orientação para a nossa caminhada, mas nos falta a paciência para esperar o fruto das escolhas que fizemos. Tudo isso sob orientação do Espírito Santo. E no primeiro contratempo, já nos decepcionamos, já nos frustramos, achamos até que fizemos a escolha errada, nos culpamos até Deus pelos acontecimentos. Veja Jesus. Jesus sabia que na sua missão ele teria que enfrentar dificuldades também com os seus escolhidos. Sabia que estava lidando com homens cheios de defeitos, mas mesmo assim não desistiu e foi com eles até o fim. Portanto, precisamos nós também estarmos firmes, convictos em tudo quanto nos for revelado pelo Pai. Portanto, meu querido, minha querida, devemos confiar que a palavra de Deus é a garantia para confirmar o que Ele nos confidenciar durante a oração. Não tenhamos medo sim de confiar na força do Espírito Santo quando precisamos de orientação. Jesus é o nosso modelo, o nosso mestre, e com Ele nós aprendemos a viver, mas é um viver sem medo, é o que Deus nos manda fazer. Portanto, meu querido, minha querida, com todas essas lições que o Evangelho de hoje veio trazer para as nossas vidas, que possamos também, quando subirmos a montanha para orar, estejamos certos de que lá o Senhor nos dará a orientação, mas é uma orientação segura, para que possamos descer e então enfrentar as multidões e até mesmo os traidores com serenidade e segurança. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. E não se esqueça que o seu like e o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Também compartilhe e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia.